Hoje tem análise de fato no Jornal da TVC, o primeiro deste ano. O tema desta terça-feira é como vai se comportar o judiciário no segundo ano do governo Bolsonaro. Quem está aqui com a gente é o procurador do município de Fortaleza, Dr. Matônio Montealverne. Antônio, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite, Cristian. Bora lá. Em um ano de mandato, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu imprimir uma marca, autoritarismo. O do governo, que muitas vezes vem em tom de ameaças públicas à sociedade e aos poderes estabelecidos. É um verdadeiro atentado ao Estado democrático de direito. Estou exagerando? Não, eu também compartilho dessa mesma visão, principalmente nesse primeiro ano, e claro, lamento bastante isso para a qualidade da democracia brasileira. O Estado de Direito ele é importante, Cristian, não é importante só para os políticos, como a gente vê ou que se divulga normalmente. Ele é importante para mim, é importante para você, é importante quando nós vamos tratar, ou seja, na nossa relação com o poder público ou nas nossas relações privadas. O que é isso? A garantia de que aquilo que está previsto na Constituição e nas leis seja obedecido e que, caso haja uma violação a isso, que haja uma correção da parte do Poder Judiciário. É simples. A isso se chama previsibilidade das relações, segurança jurídica, e isso nada mais é do que Estado de Direito. Nós podemos resumir numa simples palavra, o devido processo legal. Isso a gente está vendo a visão de um jurista, obviamente, doutor Martoni, também advogado, sim, mas todo cidadão deveria saber disso, porque a gente que elegeu colocou lá e a Constituição deve ser estabelecida desde sempre, é o que não se viu, por exemplo, nesse primeiro ano. Eu vou pegar aqui como exemplo a própria Lava Jato. A Constituição não foi aplicada, faltou ali seguir os preceitos básicos. Sim, como eu lhe disse, o que é importante para todos nós é o devido processo legal. E isso, dentre outros aspectos, de uma maneira muito resumida, nós podemos consubstanciar no seguinte. Significa dizer que quando você, quando o nosso telespectador vai a julgamento, eu tenho a possibilidade de vencer ou de ser vencido. Em outras palavras, eu tenho a possibilidade de ser condenado ou não. Quando eu vou a um julgamento, onde já se sabe qual vai ser o veredito, eu não tive o Estado democrático de direito. Ou seja, isso que o site The Intercept Brasil publicou a partir de junho de 2019, nós já falávamos isso há 3, 4 anos atrás. Da parcialidade do juízo de Curitiba, da parcialidade do conluio entre juiz e Ministério Público, ou seja, entre juiz e acusação, ou seja, dos acertos que existiam entre eles, excluindo a parte. Há um setor interessante que diz, mas isso é muito normal, isso acontece. Isso acontece sim, é verdade. E quando é descoberto, a parte prejudicada anula o julgamento. Por quê? Porque eu não tive aquilo que é uma garantia fundamental para mim, para você, que se chama ampla defesa com os recursos a ela inerentes. Isso é o que a nossa Constituição garante. Tem uma outra crítica que diz, não, a nossa Constituição é garantista demais. Sim, é verdade, ela é garantista demais. Mas esse foi o pacto que nós fizemos em 88. Sim. Esse foi o pacto democrático possível, muito jovem, inclusive, que todo mundo aceitou. Então eu não posso violar isso por conta do meu convencimento pessoal. Eu estou submetido a esse pacto. Quando eu digo que eu, seja como funcionário público, como cidadão, na minha vida da esfera pública e na minha vida da esfera privada, quando eu falo isso, Cristian, que eu estou submetido a esse pacto, eu estou respeitando, não é simplesmente eu estou respeitando um conjunto de letras que está escrito, não. Eu estou respeitando algo mais importante para a democracia, que é o que se chama de poder constituinte, que constituiu a Constituição. Dentro da hierarquia do poder da soberania, a justiça ela está lá em cima, ela deveria ser imparcial em ambos os casos. Sim. Nesse momento que a gente acompanhou de um ano para cá, 2, 3 anos para cá, me dá a impressão que a justiça dançou ali com a política e nisso aconteceu tudo isso que a gente tem visto aqui no país. Perfeitamente, principalmente com a Operação Lava Jato, onde isso foi comprovado. O que surpreende ainda o fato do Supremo Tribunal Federal não ter tomado uma medida decisiva relativamente a esse tema. Quando, por exemplo, não somente a defesa do ex-presidente Lula, mas de vários outros acusados e condenados
também já requisitou isso ao Supremo Tribunal Federal, por uma violação elementar. Sim. A violação elementar do princípio da imparcialidade não é do juiz, é do Poder Judiciário. Eu tenho que ter uma instância, no caso que é o Poder Judiciário, que trabalhe com esta imparcialidade. Ou seja, que me diga qual é o direito correspondente aos fatos no devido processo legal. E não de acordo com como quer a acusação, como quer a defesa ou como quer o próprio juiz. É desse jeito que funciona. O Supremo Tribunal Federal tem uma responsabilidade nisso, porque ele permitiu que isso acontecesse. Ocorre que nesse ano de 2019, nós observamos uma mudança na orientação do comportamento do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, invalidou diversas medidas provisórias do presidente Jair Bolsonaro que atentaram contra a Constituição. Ocorre-me aqui a medida provisória sobre a extinção dos conselhos e todos os conselhos de administração pública, especialmente o CONANDA, a medida provisória que tratava de outros assuntos estratégicos da administração pública também. Todos esses aspectos, eles foram... tem havido uma sinalização da parte do Supremo Tribunal Federal que agora ele parece estar disposto a enfrentar esse arroubo de autoritarismo que nós vivemos, como se falou aqui no ano passado. Ô Martônio, quem acompanhou de perto e tem um pouco de conhecimento da prática jurídica, entendeu que a questão do então juiz Moro, hoje ministro da Justiça, parecia muito pessoal com relação à condenação do ex-presidente Lula, por exemplo. Isso é passível de punição? Sim, claro. Isso é passível de punição. O atual ministro, ele praticou arbitrariedades e ilegalidades na condição de juiz, portanto, ele pode ser punido por isso, né? Nesse sentido, por ter violado o devido processo legal, por ter rompido as regras do processo penal, de investigação, etc. Isso ele pode ser punido, evidentemente, né? Nesse sentido. O que acontece é que, em determinada medida, e isso é interessante, né? Porque as gravações do Intercept, tanto a Força Tarefa de Curitiba quanto o juiz Moro, se recusam a se manifestar sobre elas, mais o juiz Sérgio Moro, sob a alegativa de que estas são um material que não é autêntico. Esse material todo está em poder dele, da Polícia Federal. Ele podia mandar periciar esse material e provar se é autêntico, se houve alteração dos diálogos ou não, como ele diz. Mas ele não fez isso até agora. Pelo contrário, logo que os hackers foram presos, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o então presidente do STJ anteciparam o seu pensamento de destruir essas provas. Depois, eles retornaram nessa ideia, ou seja, não vamos destruir essas provas. Ou seja, então as provas estão lá. Facilmente uma perícia, né, uma assistência pericial, evidentemente, ela pode dizer se essas provas foram adulteradas ou não, se essas conversas foram adulteradas ou não. Aí, nesse sentido, elas deixam de ser prova ilícita, porque agora elas se prestam, por exemplo, a exame probatório no âmbito de qualquer processo. E que não foi feito até agora. E que não foi feito até agora. A gente sabe, imagina por quê. Esse ano começou já, a gente infelizmente enfrentando aí essa guerra diplomática, Estados Unidos, e isso pode refletir, obviamente, aqui no Brasil, porque a posição da gente ainda não ficou muito bem definida. O que eu quero saber, na verdade, é como é que o senhor acha que se comporta esse governo a partir desse ano de 2020, por exemplo, que inclusive tem ano de eleição municipal. Olha, eu acho que o governo vai se comportar, como o próprio presidente Jair Bolsonaro já disse, o governo tentará, se conseguir formar o seu partido, né, ele tentará disputar, ele tentará sim fazer da disputa municipal, né, um termômetro para o futuro, para 2022. Né? Eu não creio que ele consiga, não é, em tão curto tempo, essa organização partidária em todo o território nacional, com as exigências legais. Pode ser que faça, né, mas também há grande possibilidade de não fazer. Mas eu tenho certeza que, estando devidamente registrado e atuante o partido Aliança para o Brasil, né, nesse caso, eu creio que, ou com esse partido ou sem esse partido, ele tentará influenciar. Ele terá candidatos, tentará medir o seu prestígio, a sua força política. Vai ser o termômetro. Será o termômetro, para, inclusive, a eleição presidencial. para ele pensar
ou seja, o xadrez da eleição de 2022. Perfeito. Tom Martoni, nunca é tarde para desejar feliz ano novo. Volte sempre aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Até a próxima. A seguir, a gente fala sobre o congelamento no valor da tarifa de ônibus urbano em Fortaleza. Você vai ver também. Os prejuízos que podem ser causados pelo reaparecimento das manchas de óleo no litoral cearense e as vagas de emprego disponíveis neste começo de ano nas unidades do Cine em todo o Ceará. O Jornal da TVC volta já.